ou não o FUNPRESP. O dilema envolve muitas coisas, inclusive próprio direcionamento e pressão mesmo de entidades sindicais, como o próprio Andes fez, criando cartilhas como essa, inclusive falando sobre os professores, no caso, né, que é o Andes, não aceitarem, não fazerem a adesão do FUNPRESP. Mas existe aí um grande problema com relação ao não aceitar, ao não aderir ao FUNPRESP, na ótica que eu vou apresentar, mas eu acredito que é para a grande maioria de todos. Não aderir ao FUNPRESP é um posicionamento do nosso sindicato. Ok, não adere ao FUNPRESP e faz o quê? Essa interrogação o sindicato mantém. Não há uma contrapartida do que fazer. A partir da implantação da lei, é óbvio que a gente entende que o posicionamento do sindicato tem a ver com questões de perdas históricas dos trabalhadores, a implantação da lei, né? Os sindicatos de todas as categorias, de modo geral, dos servidores públicos federais, lutaram bastante para que a lei não fosse implementada, mas uma vez a lei implementada e entrando em vigor, é daí que começa a haver o questionamento. Ok, não aderimos ao FUNPRESP, nós fazemos o quê? Esse é um grande questionamento, né? Que não é só nosso, tá? Dos professores das universidades federais, mas de todos os servidores públicos que ingressaram a partir daquele período. Eu já mencionei. Não tem nenhum questionamento da constitucionalidade dessa lei. A questão de não entrar é para tentar reverter o processo. Qual é a ideia? Mas é meio complicado. É mais do que o Fábio falou. Há uma pressão para você, se você não aderir, até não sei se entra ou não sei. Mas a ideia é não aderir, inviabiliza, e aí o governo vai rever. Pode ser privado, não sei se... Mas eu acho que, respondendo dele também, essa cartilha do Andes, ela está muito direcionada também para quem já está antes de 1º de março. 2013. Isso sim, porque você pode também fazer a adesão. No nosso caso, é igual o Fábio falou, nós não temos opção. Agora, Eliseu, João Batista, esse discurso pode seduzi-los, dizendo que é mais rentável. E até agora, não é fazendo a defesa não, mas eu recebo um informativo, tá rendendo mais do que a poupança. Exatamente. Eu também recebi. O que eu estou dizendo é que essa cartilha, porque no grosso mesmo do FUNPRESP, ele é a longo prazo. Se você for pensar hoje ele deve estar batendo aí, se tiver muito, 2.000, estou pegando só docente, né? Deve ter mais. Porque se você for pensar mesmo, ele vai ampliar com o tempo. Porque isso o Fábio comentou, qual a opção? E aí vai colocar algumas outras questões que ainda faz mais ainda o servidor querer aderir ao FUNPRESP do que ir para um Bradesco, ir para um Itaú. Que em tese te dá uma segurança, né? Porque o banco privado tem um bem, então se ele quebrar tal, entre aspas. Ele quebra também. Entre aspas, tem uma segurança maior, né, do que o próprio FUNPRESP. Mas aí o Fábio vai apresentar algo que te seduz a querer ir para o FUNPRESP. Ir para o FUNPRESP ou não, né? Mas de fato, a própria cartilha do Andes, e aí eu trouxe também outros documentos, inclusive a lei, alguns artigos da lei, para a gente poder entender um pouco melhor. A primeira, essa marcação que está aqui é o que eu já havia dito, né? A contribuição, ela é definida. Você sabe quanto você está contribuindo, vou falar já com relação ao percentual. Mas o benefício não, né? E aí, eu vou ler aqui. A modalidade do plano é a chamada contribuição previdenciária definida, que fixa a contribuição de cada servidor, mas não define o benefício, uma vez que este dependerá dos rendimentos futuros do montante das contribuições de cada servidor, acrescido da contribuição patronal no mercado financeiro.
Comento já já sobre isso. Ou seja, o mercado com sua flutuação e instabilidade é quem definirá os ganhos do servidor na aposentadoria. Em pratos limpos, o servidor tem certeza de quanto contribui mês a mês, durante o tempo, né, que tiver até se aposentar, porém o retorno é uma incógnita. Eu falei que eu ia comentar, o FUNPRESP, ele tem uma, né, e aí é um pouco o que o Marco falou com relação à possível sedução, o FUNPRESP tem um grande diferencial com relação a outros fundos de previdências, que eu vou apresentar depois aqui uma marcação, que é a contribuição patronal. Ou seja, a contribuição patronal no mesmo nível percentual que o servidor contribui. Então, no FUNPRESP é possível você ter 3 percentuais de contribuição, 7,5% fixado já. Esse valor pode ser até superior, caso o servidor queira, mas fixados, e eu acredito que quando vocês forem tomar posse, vocês foram informados disso, é 7,5%, 8% e 8,5%. Se o servidor escolhe 8%, por exemplo, a União contribui para o FUNPRESP com o mesmo percentual. Esse percentual, é importante fixar aqui, que ele só os 8% além dos 11% que nós já contribuímos para o INSS. É acima desse valor, ou seja, ele é acima do teto do INSS. Então, por exemplo, está aquele valor lá hoje, 4.660. Aconteceu uma coisa engraçada comigo. O meu valor do FUNPRESP diminuiu a contribuição quando nós tivemos o último. Não sei se vocês repararam isso, André e Marco, por exemplo. Quando a gente pegou o primeiro mês de aumento em março, que foi a última parcela do último acordo, né, do nosso sindicato, o valor do FUNPRESP diminuiu. O valor não percentual, o percentual ele é mantido. Mas por que o valor diminuiu? Porque o FUNPRESP, esses 8%, ele é acima do que você recebe dos 4.675, que é o teto do INSS. E como o aumento foi inferior a um possível equilíbrio, o valor do FUNPRESP diminuiu. Da minha contribuição do FUNPRESP diminuiu. No primeiro mês, eu não sei se algum cálculo foi feito, observe isso, eu também eu estava susto. Fiquei feliz, né, porque você vê desconto a menos, mas ele depois regularizou, o valor ficou um pouquinho maior. Mas é só para demonstrar como esse acordo, ele foi, o acordo de carreira, sobretudo de reposição salarial, ele foi extremamente prejudicial para os professores ingressantes na universidade. Ele pode ter sido, e foi, de certa forma, um acordo que beneficiou os professores que já possuem doutorado ou que já são adjuntos, né? Mas os professores, principalmente auxiliares e assistentes recém-ingressantes no quadro das universidades federais, o acordo de 2012, assinado pelo PROIFES, foi um acordo com relação à reposição salarial, um acordo que não, inclusive, não repôs o valor da inflação. Não repôs. Desafio qualquer um aí, André e Marco Aurélio, a fazer a conta que não repôs o valor da inflação. Eu já fiz no meu. Então, voltando ao que eu estava falando do FUNPRESP. Então, esses 8%, vamos supor, que foi escolhido pelo servidor, o patrão, que é aqui, que está escrito contribuição patronal, ele também vai contribuir com o mesmo valor. É um grande diferencial, por exemplo, de um fundo de previdência privada. Que é só você que paga. Que é só a pessoa que paga. O patrão, ninguém vai contribuir a mais. O FUNPRESP, quando foi criado, esse é o atrativo e o diferencial do FUNPRESP com relação aos planos de previdência privados. Né? Mas quem gerencia ele? Quem toma conta? O FUNPRESP, ele é gerenciado, ele tem, na lei que eu apresento, que eu falei agora, enfim, a lei está aqui, eu vou colocar, ele é gerenciado, ele foi criado me corrija aí, professor Marco Aurélio e professor Eliseu, foi criado um órgão, se eu não me engano, um comitê gestor, que é vinculado aí, eu não sei a qual órgão ele é vinculado, né, porque como são 3 FUNPRESPs, ele obviamente está ligado a algum órgão do executivo, outro do legislativo e outro do judiciário. E existe o comitê gestor que na lei de criação contempla lá todos os cargos e funções desse comitê gestor.
está aqui, se for de interesse eu posso apresentar depois, está aqui na lei. Né? Então, eu só queria frisar isso. Além dessa contribuição patronal, dessa contrapartida, ele só vai, esses 8%, 8,5% ou 7,5%, isso é uma escolha do servidor, eu vou mostrar aqui depois, ele só vai incidir sobre além do teto, porque qualquer servidor já paga os 11% da contribuição, ok? Então isso é para ficar claro, inclusive isso é possível de perceber quando vocês forem olhar no contra-cheque de vocês, quanto é que vocês pagam na contribuição do INSS e quanto é que vocês pagam de contribuição ao FUNPRESP, tá? Quem aderiu ao FUNPRESP, né? Quem aderiu aqui ao FUNPRESP dos recém-ingressos? Não são nós dois? Bom, e aí o que muda, né? Com o FUNPRESP do Executivo, aí tem alguns destaques aqui na planilha, perdão, na cartilha, que o professor Marco Aurélio já havia comentado, e eu vou falar um pouco aqui. O FUNPRESP ele é livre para adesão de qualquer servidor, inclusive aqueles que ingressaram antes de março de 2013. Inclusive eu, se eu quiser. Isso. Aumentar a minha aposentadoria. Que já não é pouca. Posso contribuir com R$1.000, o governo contribui com mais 1.000. Agora eu não sei quanto eu vou receber depois, esse é o detalhe. Isso é verdade. Existe outras Vai formas mais depender do rentáveis, mercado. Né? Então, assim, não tem nenhuma história ainda de alguém que Não tem tempo. Não tem tempo. Começou agora, né? Mas está lastreado no Tesouro Nacional, né? Como é que é? Eu acho que o lastro aí do FUNPRESP é no Tesouro, né? Na criação, na lei de criação, sim. Na lei de criação do FUNPRESP, o Tesouro fez um investimento no FUNPRESP, se eu não me engano, tem na lei, foi na ordem de 50 milhões de reais, no Legislativo também teve, no Judiciário também teve, para dar início à capitalização dos fundos, né, do plano. Mas sim, o gerenciamento tem a ver com órgãos da União que tenham, né, essa vinculação não só com questão financeira, mas com o mercado financeiro também. Tá? E é o Banco do Brasil e a Caixa que fazem Pois é, o Banco Pega o dinheiro e investe, né? Acho que é o momento do senhor dizer, pode investir, pode ingressar. Eu fiquei tentado aí quando ele falou, é bom, porque aí o plano vai dar um up, né? Com seus 10 mil por mês. Então, como é que fica a situação dos servidores que ingressaram antes da criação do FUNPRESP? Né? Algumas dúvidas que tem aqui na cartilha. Eles deverão se filiar ao FUNPRESP? Não. Né? Quem ingressou antes, Se não quiser, não precisa. se não quiser, não precisa. Quem ingressou depois também, se não quiser, não precisa mais. Quem ingressou antes. Tem outros dados aqui que eu vou trazer alguns. Professores, eu tinha marcado aquele mesmo documento que eu tinha, de algumas categorias que existem com relação à classe de aposentados no Serviço Público Federal. O servidor nativo poderá até optar pelo novo regime, mas deve considerar que esta opção é de caráter irretratável e irrevogável e implicará automaticamente na renúncia aos direitos previdenciários decorrentes de regras anteriores. Isto significa que o servidor perderá a integralidade e a paridade, já que o valor de sua aposentadoria será reajustado por um valor nominal, desconectado de qualquer nível da carreira a qual pertencia. Não vou entrar nessa não. A outra aqui é o seguinte, a outra dúvida que tem. Servidores públicos sempre tiverem em mente que ao se aposentar teriam direito aos proventos calculados com base no mesmo valor que recebiam quando estavam exercendo o seu trabalho, ou pelo menos algo próximo disso. Com o FUNPRESP, esta situação permanece? Não. Diante do cenário existente hoje, de indefinição com relação à rentabilidade, é óbvio que essa resposta da cartilha é não. Né? Essa resposta vai mudar. Talvez, como a gente não tem clareza de como vai ser o rendimento e o que você vai receber no final da história,
E eu não sei nem se para o povo da terceira geração, que é você, né? É. Eu não sei nem se compensa para o povo da terceira geração. Isso é muito grande. Porque você sabe com quanto você está contribuindo, mas você não sabe quanto você vai receber Mas o daqui. que vai garantir que pelo menos o que eu investi eu vou receber? Não, nem isso. Eu não vi isso na lei. Não pode, é calculado pelo rendimento e tal. Mas não tem garantia nenhuma. Garantia não tem. Isso é fato. Isso é mercado. Não, mas aí também. Mas como você pode ganhar mais? Porque, por exemplo, o que ele vai te jogar aqui no FUNPRESP coloca é o seguinte, que a rentabilidade dele, pela especulação, ele é mais do que a aposentadoria. Isso. Só que a aposentadoria, se você perguntar para mim, você prefere o risco da rentabilidade ou a segurança da aposentadoria? Eu prefiro a segurança da aposentadoria, mesmo que seja menor. Lá no final, o meu salário comparado com o do Fábio, por exemplo, eu prefiro. Mas aí o que ele joga? A diferença lá no final vai ser uma diferença, pode ser uma diferença considerável. A ponta, eu não sei em porcentagem, porque está muito no início, mas que há uma diferença, e essa diferença pela sedução é para mais, nunca é para menos, porque senão não seria investimento, né? Então por isso que o grande trunfo do FUNPRESP, e como qualquer fundo, é jogar para mais do que você já tem. Ele nunca vai dizer menos. Mas qual segurança que eu tenho que eu investi? Nenhuma. Então eu não vou investir, então eu não vou aderir ao FUNPRESP. Vai ficar com a sua Fique com o aposentadoria teto do limitada a INSS. 4.663, o valor de hoje. Aí, não assim, aí acho que aí a pessoa tem que ter clareza de que agora, enquanto mestre, que isso, não dá diferença nenhuma. Quase não dá. Mas, se você pegar o teto hoje, real, que é aquele lá, se você for jogar no titular 17 mil e pouco, e joga 4.600 e pouco, isso não dá não dá nem um terço. Dá menos de um terço. Então, isso é você hoje ganhar 17, mês que vem ganhar 4.600. Então, quem ingressou antes de 2003, né, o exemplo lá, contribui com 11% sobre o seu salário total. A União com 22% e ao se aposentar, o servidor recebe o valor integral do seu salário. Ou seja, o mesmo que receberia se não tivesse se aposentado. Para quem ingressou no serviço público a partir de dezembro de 2003 e antes de março de 2013, que é o que o professor Eliseu chamou de terceira geração. Eu vou falar aqui dessas gerações, apesar da perda da paridade e da integralidade ao se aposentar, o regime é de benefício definido. O valor de sua aposentadoria é calculado sobre 80% das maiores contribuições, valor próximo de quando estava na ativa. Aqui o exemplo que nós temos é o professor João Batista, né, de algo parecido não, enquadrado nessa geração. Tá? Aquela tabelinha ali não nos interessa. Então, só para entender, hoje se o professor João Batista aposentado, ele vai receber 80% do valor do seu Parecido, salário. algo próximo, algo aproximado a 80%. Tá. Eu, no caso, quando eu for me aposentar, 4.663. Isso. Se eu aderir a FUNPRESP, o restante eu não sei ainda. Não sabe. Eu não sei se é 80% das contribuições. Não, Espera Não, que no seja 80% você já está fora. Não, 80% não é Você- para a nossa geração. A nossa geração, eu vou falar A da única geração possibilidade já. para você é Deixa eu pegar aqui o quadro da 4.663. Tá. Mais aquilo que você quiser investir, Deixa eu pegar aqui. correndo todos os riscos que você quiser. Ó, só Mas- para ficar claro aqui, deixa eu apresentar aqui. Foi da apresentação do professor Eliseu, eu tenho ela marcada aqui, mas na apresentação fica mais fácil. Existem 3 gerações previdenciárias, né, com relação, isso eu estou me referindo aos servidores públicos federais. A primeira geração, que é antes de 2003, vai receber na íntegra. A segunda, que é de 2003 em diante,
Não, aqui o ano aqui está errado, né? É 2003? Não, você colocou aqui. Eu tenho ela aqui também, peraí. Eu tenho ela marcada aqui, peraí. 10 gerações. É só porque é assim, aqui nós temos os exemplos, né? O professor Eliseu hoje estaria na segunda geração, né, professor? Na primeira. Não, na segunda. Não, na segunda. Na segunda que Em síntese, a primeira e segunda geração é porque ali tem uma incongruência de data só, mas em síntese, a primeira e segunda geração recebe na íntegra o valor da aposentadoria. A diferença é que tem que A primeira. na primeira não tinha paridade. Exatamente, não tinha paridade. Não tinha paridade isso. entre ativos e aposentados. Isso. Na segunda geração tem a paridade, Isso, ou seja, exatamente. ativo e aposentado recebe a mesma coisa. Mesmo valor. A terceira geração é a média das 80 melhores contribuições, que E vai aí dar vai mais dar ou em menos média 80%. 80%. Aqui seria o seguinte, para exemplificar os presentes, o professor Eliseu é da segunda geração, o professor Batista é da terceira geração e todos os demais aqui somos da quarta geração. Todos os demais, que recebem o teto do INSS. Se da professora Em síntese é Carliene, isso. se professora Carliene, no dia da sua aposentadoria lá, daqui a 25 anos, vamos supor que ela não tem tempo para contar nada, ela entrou agora, então daqui a 25 anos ela vai se aposentar. Lá no dia da aposentadoria dela, ela está recebendo no seu olerite, como professora da Universidade Federal do Tocantins, R$25 mil. No dia seguinte, ela vai estar recebendo R$4.663. Vamos ser melhor, vai ganhar uns 6 mil. Aí faz as correções, etc. Aí tem aquelas coisas. Aqui tem da cartilha do ANES, a última marcação que eu fiz é o posicionamento do sindicato, tá? Eu estou trazendo só como posicionamento do sindicato. Contrário ao FUNPRESP, um pouco aquilo que eu falei no início já, né? Porque tem essa relação da atuação do fundo, obviamente, com a volatilidade do mercado financeiro, né? Verba pública e dinheiro do trabalhador, então tem toda uma questão ideológica, né? De embate, de negação, de não aceitação do FUNPRESP, mas que, volto a dizer, no plano real, no plano da prática, obviamente, no plano prático ele interfere nisso que nós estamos discutindo aqui, né? E faremos, e é por isso que eu apresentei algumas informações da cartilha, como eu falei, eu vou disponibilizar a cartilha na íntegra, tá? Eu tenho outros documentos aqui, essa cartilha do FUNPRESP, a cartilha do FUNPRESP era mais Aquela tabelinha verdinha lá. de valor, eu ia... Ó, este é o exemplo. Só para ver aqui, porque quando você bota no F5 ele volta tudo. Pronto. Ó, este é o exemplo se você começasse hoje. Então você tem um salário de 8 mil. Já é descontado o valor do INSS lá, que é 513. Né? Vamos supor. Tá lá. Aí sobra para você o quê? Fora o desconto já do INSS. Sobra 3.336 mais o 8% que você optou, que vai dar R$283. Isso é a sua contribuição. O que o governo está dizendo para chamar de atrativo isso? É que o governo também vai colocar R$283, que vai dar uma soma maior do que a sua contribuição do INSS, inclusive. Olha quanto você contribui com o INSS, 513. Porque é o que eu falei, o que você vai contribuir a mais, o percentual, seja o que você escolher, 7,5, 8, 8,5, né, que são esses três valores, e pode ser superior inclusive, tá? Mas o que é limitado são esses três valores. É só só tem a ver com a diferença do valor do seu salário que você já contribui no teto. Então é por isso que tem a diferença de 3 mil aqui, tá? Porque aqui já está o teto do INSS, 3 mil aí vem o 8,5%. 8,5% disso vai dar R$283. Só que como há a contrapartida patronal, né? Igual valor. Se você soma, o valor é inclusive superior à contribuição que você efetua Direto no no regime sistema. de previdência social.
Ou seja, ela é superior. Isso é um atrativo, porque você fala assim, como eu estou contribuindo mais do que o oficial, então eu vou receber mais depois. A grande pergunta é exatamente essa. Eu não tenho clareza de como é que vai render todo este processo. Pois é. Era aqui, no do PROIFES, nesse documento do PROIFES, é que tem as gerações ali. Era isso que eu queria mostrar aqui, ó, essas gerações. A primeira geração, basicamente, é um pouco que eu já falei, quem tinha direito de se aposentar até dezembro de 2003, né? E aí a diferença da primeira para a segunda geração é o que o professor Eliseu havia falado. A terceira geração é aqueles que vão entrar entre janeiro de 2004 e até o final de março, até o final de fevereiro, aqui está errado, é final de fevereiro, tá? Porque a quarta geração é só a partir de 1º de março de 2013. Tá? E aí tem esses dados aqui, tem a ver com um pouco que eu já falei já, né? Com relação à contribuição, o percentual de contribuição, né? Aqui está 4.390, mas eu atualizei, né? Porque essa cartilha aqui é de 2013. Ou 2014, não lembro agora. Para eu apresentar hoje, só voltar você falando quantos anos eu tenho que ter. Bom, isso tem a ver, o que eu falei, por exemplo, com relação a algumas mudanças previdenciárias que vêm, né, a partir de algumas medidas provisórias e de algumas leis que vêm alterando o regime previdenciário do trabalhador de um modo geral. E isso, obviamente, também nos impacta. Hoje, o que é que está de fato com relação ao período de aposentadoria? Eu até achei um videozinho no YouTube, mas infelizmente aqui não pega, é um vídeo do ministro, esqueci agora o nome dele, ministro da Previdência, que ele explica um pouco com relação a essas mudanças. Porque como é que funciona? Quando se fala no cálculo 85-95, você já deve ter ouvido falar disso, né? Que vai progredir até 90-100, que é até 2022, como é que funciona? 85-95 é uma soma, 85 para mulheres e 95 para homens, é uma soma do tempo de serviço, exatamente, esse professor Marco do tempo de serviço, tá? Mais a idade. Que ali, se vocês olharem, é justamente isso. 85 para mulher, 95 para homem. Só que o que foi aprovado pela medida provisória é essa somatória que o próprio ministro chama pontos e não idade, para evitar inclusive confusão, né? Porque houve inclusive pessoas, nossa, eu vou ter que me aposentar com 85 anos. Não é isso, tá? Isso vai mudar, essa regra de 85 e 95, ela está em curso já, a partir da medida provisória, a mudança dela de 90 para 100. Mulher 90 e homem 100. Só que é uma mudança gradual até 2022. Em alguns anos ela muda um ano, depois vai demorar 2 anos para poder mudar mais um ano, tá? Mas continua valendo do mesmo jeito. Se é 85, 95 ou 90, 100, soma-se o ano de contribuição com a idade, né? No nosso caso do servidor, mas pode ser do trabalhador de um modo geral, para aí sim poder permitir que se aposente. Posso me aposentar antes só pelo tempo de contribuição? Um exemplo. Você tem 30 anos de contribuição hoje na regra 85-95. Você tem 30 anos de contribuição, mas tem 50 anos de idade. Você não atinge a regra, você, mulher, não atinge a regra do 85, você tem 80. Mas você já tem 30 anos de contribuição. Você pode se aposentar? Pode. Mas aí você entra na regra do frator previdenciário, do qual você não vai ter a sua aposentadoria na íntegra, que você teria se você completasse o 85. Para os homens, a mesma coisa, 95. Tá? Então isso vai mudar, como eu falei, isso vai progredir para 90 a 100 até 2022. Diga, Mário. No dia que saiu a MP, a equipe econômica do governo federal, né, fez uma coletiva que durou algumas horas. Isso. E eu gastei um tempo lá assistindo. E aí, o que eles disseram lá é que sim, ó, essa medida vem para resolver a aposentadoria
digamos, da iniciativa privada, porque eles entendem que a aposentadoria no serviço público já foi corrigido com o FUNPRESP. Né? Sim, e aí é o questionamento, foi isso que eles disseram lá, olha, todo servidor